Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Queridos irmãos, eu quero, nesse momento, convidá-los a meditar comigo na Palavra de Deus. Nós estamos no mês de maio, mês que comemoramos o mês da família. Eu quero, para meditarmos um pouco sobre esse tema, quero convidá-los a abrir comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo, capítulo 5, verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Apenas um verso inclusive muito forte, né, as palavras aqui de Paulo a Timóteo. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia, nós vemos que a família é projeto de Deus. A família é um projeto de Deus, não do homem. Foi Deus que criou a família e Deus que sustenta a família. Essa importante informação, essa importante verdade bíblica deve estar presente em nossos corações sempre. Nós não podemos de forma alguma negociar essa verdade. A família é projeto de Deus. Não foi o Estado, não é o homem, não foi nenhuma instituição que criou a família, mas Deus. Deus criou a família. Contudo, nós percebemos, irmãos, no mundo uma força que trabalha contra a família. Nós percebemos isso, você deve ter percebido, você percebe isso de uma forma muito nítida, uma força que ferozmente se levanta para a destruição da família. A cada dia que passa, nós presenciamos em nossa sociedade mais e mais investidas contra a família. Sobretudo, irmãos, no que diz respeito aos meios de comunicação. Nós percebemos isso. Pessoas, pensadores, filósofos, homens, mulheres, jovens, artistas, que têm um pensamento sobre família bem diferente daquilo que nós temos como família, aquilo que a Bíblia nos orienta sobre família. Os filmes também, as novelas, os programas de televisão, internet, apresentam um modelo de estrutura familiar e de moral que não corresponde ao modelo criado por Deus, ao modelo previsto na palavra de Deus. Nós vemos programas na TV em que a infidelidade, o adultério são aceitos e até muitas vezes louvados nesses programas. O divórcio, da mesma forma. Nós vemos isso pela TV. As relações sexuais fora do casamento são incentivadas, são aplaudidas. E em muitos casos também se vê cenas de violência, rebeldia e até mesmo um desprezo ao matrimônio. Nós precisamos, meus irmãos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, erguer a bandeira da família, em favor da família. Nós precisamos declarar isso, que nós somos a favor da família e nós entendemos que a família é um projeto de Deus, porque a Bíblia diz isso e a Bíblia é para nós a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, como povo de Deus também,
e agora eu vou entrar aqui no texto que nós acabamos de ler, nós precisamos cuidar da família. E eu convido os irmãos aqui nessa noite a estar atentos à mensagem, aos ensinamentos que essa mensagem nos trarão nesse momento. Quero começar dizendo aos irmãos que cuidar da família, ao cuidar da família, você confirma que você é um verdadeiro cristão. Ao cuidar da família, nós estamos confirmando isso, que somos verdadeiros cristãos. O apóstolo Paulo escrevera a esse jovem pastor, que foi seu discípulo, filho na fé, Timóteo. Ele diz as seguintes palavras, nós lemos, vou ler novamente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então Paulo, ele de uma forma muito clara, diz que se alguém não cuida dos seus familiares, da própria casa, ele é considerado pior do que o descrente. Ele tem negado a fé, tem negado a sua fé. Então, nós temos essa verdade bíblica, mas por outro lado, meus irmãos, nós também temos uma outra verdade, que se por um lado alguém não cuida dos seus, esse tem negado a fé, por outro lado, aquele que cuida dos seus, aquele que obedece a palavra, essa palavra do Senhor, está confirmando que é um verdadeiro cristão, está confirmando que é um cristão genuíno. Então cuide da sua família, meu irmão, minha irmã que aqui está presente, cuide dos seus, cuide da sua família. E nessa orientação eu começo dizendo também que o marido deve cuidar da sua esposa. O marido, ele tem essa obrigação de cuidar da esposa, mas não como um peso. O cuidado do marido com a esposa é uma expressão de amor. Porque quando nós olhamos também Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 25, falando ali da família, Paulo diz: maridos, amai vossas esposas, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, nesse patamar, a ponto de morrer por ela, de se entregar por ela. O marido que obedece esse mandamento, ele está cuidando da esposa. Se ele ama a esposa como Cristo ama a igreja, ele está cuidando da esposa, ele cuida da esposa. Porque o cuidado é uma expressão do amor. Quando cuidamos é porque amamos e devemos amar. Quando o marido obedece esse mandamento, ele está mostrando, ele está confirmando que ele é um verdadeiro cristão, que ele é um cristão genuíno. Algum tempo atrás, entrou no meu gabinete a esposa de um pastor, que eu não conheço, não é da nossa denominação, não é da nossa cidade, mas essa mulher me procurou, entrou no meu gabinete, dizendo que estava a ponto de abandonar a família, deixar o marido. E eu ouvi por um determinado tempo, aconselhei, orei com ela e disse para ela que o divórcio não era uma opção, não era plano de Deus para a sua vida, que a família era um projeto de Deus para a sua vida. Embora não tivesse tido a oportunidade de falar com o esposo, mas pude expressar essa verdade bíblica para ela. Mas durante a conversa, o relato daquela irmã, ela dizia que seu esposo, ele tinha tempo para muitas pessoas. Ele tinha tempo para a igreja, ele tinha tempo para atender as pessoas, mas não tinha tempo para ela. Eu notei, queridos irmãos, que aquela mulher não estava sendo cuidada pelo marido.
embora fosse um homem conhecedor das Escrituras, ele não estava tendo esse cuidado necessário com a sua esposa. Há muitas famílias assim, há muitas esposas assim, que não estão sendo cuidadas pelo seu marido. O trabalho, ele tem muitas vezes absorvido o tempo dos homens no dia a dia, chegam já cansados, né? Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Os casados aqui, os homens, né? Devemos tomar muito cuidado. Eu me incluo também, como pastor, como marido, eu devo tomar muito cuidado com isso. Porque há muitas famílias que estão vivendo de aparência apenas. Muitos casais que vivem apenas de aparência. Muitos maridos crentes que não têm cuidado de suas esposas, que não têm se preocupado com o que elas estão sentindo, com o que elas estão pensando, com aquilo que elas estão precisando. Muitos homens que não têm tempo para ouvir suas esposas. Nós, maridos, ao cuidarmos de nossas esposas, estamos demonstrando que somos realmente homens de Deus. Estamos confirmando a nossa fé. Estamos confirmando que somos cristãos verdadeiros. Mas a esposa também deve cuidar do seu marido. Cuidar para que o esposo seja o cabeça do lar. A mulher, ela foi chamada para ser sua auxiliadora, conforme Gênesis capítulo 2, verso 18. A mesma deve auxiliar seu esposo para que ele possa desempenhar a liderança do lar. É isso que a Bíblia nos diz. A mulher é chamada para também honrar o seu marido, para respeitar o seu marido. Respeitar quando todos estão vendo, respeitar quando ninguém está vendo. O respeito da esposa pelo seu marido deve ser visto pelos filhos. Os filhos devem ver como a esposa honra e respeita o pai. A mulher, ela completa o seu marido, o seu esposo, quando ela se empenha a cumprir esse papel de ser a auxiliadora. Deus fez o marido e a esposa, o homem e a mulher, e fez dos dois uma só carne, diz a palavra de Deus. Eu e minha mulher, nós somos uma só carne. Você e sua esposa são uma só carne. Para que houvesse uma ajuda mútua, um cuidando do outro, um se preocupando com o outro, para que os dois caminhassem juntos no mesmo entendimento. Mas infelizmente, meus irmãos, até mesmo dentro de lares cristãos, há muitos casais que parecem estranhos, parecem pessoas estranhas. Muitos casais já nem mesmo dormem juntos na mesma cama. É muito triste isso. E isso tudo é porque o egoísmo tomou o lugar do amor. Cada um está preocupado consigo. É a mulher preocupada com ela mesma, em cuidar dela. É um homem preocupado com ele mesmo, em cuidar dele, das coisas que ele gosta, das coisas que são importantes para ele. Quando na verdade um deveria cuidar do outro. Um deveria estar preocupado com o outro. E de acordo com o texto que nós lemos, o crente que não cuida, agora trazendo para o matrimônio, da sua outra metade, é considerado, segundo as Escrituras, pior que o descrente, meus irmãos. Então, meu irmão, cuide da sua esposa. Minha irmã, cuide do seu marido. E também os pais devem cuidar de seus filhos, zelar para que eles sejam servos de Deus, para que eles andem nos caminhos do Senhor. Lendo um artigo do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele fala que a mãe é como uma águia. Assim como a águia faz o ninho nos lugares altos para proteger os filhotes dos predadores, assim a mãe também, ela deve fazer os ninhos dos seus filhotes, né, nos lugares altos. O que seria isso? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a mãe, ela é protetora e ela deve proteger os seus filhos. Hoje é dia das mães, né?
Não somente a mãe, mas o pai também, contribuindo na educação dos filhos, e devem se preocupar com seus filhos, devem procurar saber com quem os seus filhos andam, né? Quem são os amigos dos seus filhos, as suas filhas, amigas das suas filhas, que eles frequentam, onde eles andam, procurar saber o que eles estão vendo pela internet, pela TV, os programas que eles assistem. Às vezes, meus irmãos, eu como pai, eu digo isso também, às vezes é mais cômodo para nós, mais fácil, até porque o nosso dia a dia é corrido. Os irmãos que trabalham fora e a correria do dia a dia, e nós acabamos que nos acomodando, e é mais fácil, é mais cômodo deixá-los lá na internet à vontade. Não procurar saber onde e com quem eles se relacionam. Mas não é o correto, meus irmãos. Nós devemos fazer os nossos ninhos nos lugares altos, proteger nossos filhos, guardar nossos filhos. E quando há algum perigo, assim como a águia que age rápido para espantar as ameaças, nós também devemos agir rápido e com firmeza. Sem superproteção, é claro, mas com ensinamentos, ensinando sobre os perigos da vida. Então, pai, mãe, essa mensagem para mim também, para minha esposa que está aqui, nós devemos cuidar dos nossos filhos. Nós devemos olhar aqueles filhos que já adquiriram uma certa idade, têm um celular, ou aqueles que têm acesso ao computador, devemos vasculhar o celular deles. Devemos olhar o computador deles. Eles costumam dizer assim: você está invadindo a minha privacidade. Eles costumam dizer isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Lembrando também da natureza deles, a natureza do ser humano, que é a natureza caída, a não ser que nossos filhos já sejam todos convertidos ao Senhor, quebrantados pelo Senhor. Do contrário, nós devemos nos lembrar da natureza humana, terrena, caída, que tende a se aproximar daquilo que não é bom, ser atraído por aquilo que não é bom. Devemos lembrar disso. Então, pai, vasculhe, olhe o celular dos seus filhos, da sua filha. Fazendo assim, meus irmãos, nós também estamos confirmando a nossa fé, porque estamos cuidando da nossa família. Os filhos também devem cuidar dos pais quando são idosos. E isso é honrar a Deus e honrar os pais. O apóstolo Paulo, citando o mandamento, capítulo 6, verso 2 e 3 da carta de Paulo aos Efésios, ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então há um mandamento. E os pais, quando são idosos, devem ter um cuidado especial. Eu vejo o pastor Marcos e a nossa irmã Neuci, como eles cuidam, da dona Osélia, da dona Neuza. E eu vejo eles um exemplo mesmo para nós aqui na igreja. E assim tem que ser, meus irmãos. Assim tem que ser. Assim como nós temos exemplos tão bonitos como dos nossos irmãos e outros irmãos mais que poderíamos citar aqui, mas também temos exemplos negativos. Eu mesmo tive a experiência de conhecer uma irmã, não é da cidade, quando pastorei uma outra igreja. Inclusive pregamos o evangelho para essa senhora, ela se rendeu a Cristo. Eu tive a oportunidade, o privilégio de batizar essa senhora. E ela tinha uma filha crente de uma outra igreja. Essa filha a maltratava, essa filha não a tratava com amor, mas ia para a igreja, todos os cultos, com a Bíblia debaixo do braço, com aquela aparência, não sei se tem aparência, mas aquela aparência de crente, a bibliona debaixo do braço, aparência de religiosa, Mas essa religião para que serve? Para que serve essa religião? Eu por muitas vezes tentei até fazer ali uma espécie de reconciliação, aproximar a filha da mãe, mas não tive sucesso. Essa religiosidade, ela não serve para nada, não serve para nada. Essa religião para nada serve. Uma das maneiras de nós mostrarmos para o mundo,
para que o mundo perceba que nós temos uma fé, e essa fé é uma fé genuína, do Deus vivo, Deus poderoso, Deus que transforma, é nós colocarmos em prática a palavra do Senhor, as orientações bíblicas. Deve ser honroso para um filho adulto cuidar dos pais idosos, deve ser honroso para ele. Ele deve enxergar dessa forma, deve ser honroso para os filhos ajudá-los, ampará-los e cuidar deles. Portanto, meu irmão, minha irmã, aqueles que ainda têm pai e mãe vivos, cuide dos seus pais, cuide. Ah, mas meu pai me fez isso, minha mãe fez isso no passado. Meus irmãos, esses argumentos, eles não valem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque para aqueles que estão em Cristo, nós entendemos que o amor, ele supera todas as coisas. Amém, queridos irmãos? Então cuide da sua família. Cuidar da família é mostrar a todos que estamos na fé. Estamos na fé. É uma forma de demonstrar a fé. Segundo lugar e último que eu quero destacar aqui, que ao cuidar da família, nós também estamos em obediência à palavra de Deus. E isso deve ser levado em consideração. E o contrário disso é pecado. E o pecado traz suas consequências. Meus irmãos, o desejo de Deus é que você e eu, nós cuidemos da nossa família de uma forma especial, amorosa. Quando o cristão faz o seu papel, quando o homem faz o seu papel na casa, quando os filhos fazem o papel deles como filhos, a esposa, o esposo, enfim, quando a família, cada um faz o seu papel, o que ocorre, pastor? As bênçãos de Deus vêm sobre aquele lar, os benefícios do Senhor, porque o próprio Deus criou a família, o próprio Deus estabeleceu essas orientações. Mas da mesma forma, quando agimos em desobediência, ou quando somos negligentes, ou quando não obedecemos a Deus, nós estamos pecando, estamos em pecado, e isso atrairá para nosso lar, para nossa família, consequências ruins, porque o pecado, ele traz consequências ruins. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Por isso Deus requer a nossa obediência. O povo de Deus é povo que obedece a palavra de Deus. Nós não podemos ser o povo que canta. Nós cantamos, nós louvamos a Deus, mas não podemos ser conhecidos como o povo que canta. Nós não podemos ser conhecidos, agora pensando em denominação, como o povo da igreja do relógio. Nós devemos ser conhecidos como o povo que obedece a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Nós não fomos salvos pela obediência. Deus não me salvou porque eu fui obediente a Ele, mas pela graça, A Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Eu não merecia, fui salvo pela graça mediante a fé, mas fui salvo para a obediência, não pela, mas para a obediência. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras, diz a palavra de Deus. Não fomos salvos no pecado, mas fomos salvos do pecado, e não devemos permanecer em pecado. É isso que a Bíblia nos mostra. E isso significa que em Cristo, então, nós temos uma nova vida, nós somos novas criaturas, nós temos uma vida nova na presença de Deus. E isso deve refletir primeiro no âmbito familiar, no contexto familiar. Se antes eu não tinha um bom relacionamento com alguém da minha casa, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai, eu não tinha um bom relacionamento com meu irmão, com minha irmã, com alguém da família, se você não tinha um bom relacionamento, se alguém não tinha um bom relacionamento com alguém da família, isso agora não deve mais ocorrer, não deve existir, se estamos em Cristo Jesus. A obediência à palavra de Deus nos leva a uma vida nova, uma vida nova. O amor de Deus deve ser vivido, deve ser desfrutado primeiro dentro do lar, primeiro na família. E portanto, meus irmãos, viver em obediência não é uma opção. Para o cristão, viver em obediência não é uma opção, mas é a única forma de sobrevivermos aos ataques do mundo, do maligno, contra a família. Se queremos
ter uma família estruturada, uma família que está firme na palavra de Deus, firme na presença do Senhor, é preciso obedecer a palavra de Deus, as orientações bíblicas. Ah, mas os meus pais não são crentes. Ah, mas minha esposa, pastor, ela não é crente, ela não é convertida, ela me critica. Ah, meu esposo, ele me critica, porque eu venho na igreja. Não importa. Eu sei, meus irmãos, que há muitos que passam por muitas dificuldades com relação a isso no lar, mas, independente disso, nós devemos cuidar dos nossos queridos, cuidar da nossa família, obedecer a palavra de Deus. Não podemos dar nenhuma desculpa. Nosso Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola dos 2 fundamentos. Eu quero ler para os irmãos Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim, Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e lhe deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, versículo 26, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande, eu repito, sendo grande a sua ruína. Desobediência à palavra do Senhor é sinônimo de ruína, segundo as próprias palavras do Senhor nessa parábola. Jesus compara 2 homens, um que constrói a casa sobre a areia, o outro constrói a casa sobre a rocha. O que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras do Senhor e as obedece. O que constrói a casa sobre a areia é comparado àquele que é apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas não a obedece. E o final é ruína. Desobediência é sinônimo de ruína, de derrota, de fracasso, de sofrimento. Então não adianta sermos religiosos se negligenciarmos o cuidado com os nossos queridos, a responsabilidade que temos com a nossa família, e seremos ainda considerados por Deus como piores do que os próprios descrentes, aqueles que não conhecem a Deus. É isso que o texto diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É isso que diz, é isso que disse Paulo a Timóteo nesse texto que nós lemos. Mas por outro lado, irmãos, quando vivemos em obediência, e ainda que passamos mesmo por muitas vezes provações, dificuldades na família, criação dos filhos, às vezes com cônjuge que ainda não é uma pessoa convertida ao Senhor, sabemos, mesmo assim, mesmo diante das provações, das lutas, nós sabemos que as promessas, nós cremos e confiamos e sabemos que as promessas do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Uma esposa, uma mãe que é intercessora, que não desiste de ver o seu esposo não crente, convertido ao Senhor, transformado pelo Senhor, que não desiste de ser seus filhos na presença do Senhor, ela será com certeza recompensada pelo Senhor. O marido, da mesma forma, o pai, que se preocupa com a salvação dos seus, e cuida, e é zeloso com a sua família, para que a palavra se cumpra na sua casa, para que a bênção de Deus esteja no seu lar, ele será recompensado, mesmo que passe por momentos difíceis na história de sua vida, mas nós sabemos que Deus é fiel para zelar com a sua palavra. Vemos, por exemplo, o relato de Atos capítulo 16, versículo 31, quando aquele carcereiro ouve a palavra do apóstolo Paulo, e se converte, é convertido, é tocado pelo Senhor Jesus. E diz a palavra que aquele homem então leva Paulo à sua casa, toda a família é batizada, todos são expostos à palavra, ou a palavra é transmitida àquela família. Todos
se rendem ao Senhor. E eu pergunto, você está preocupado também com a salvação da sua família? Você tem cuidado dos seus no que diz respeito também às questões espirituais, colocando-os diante do Senhor em oração e expondo a eles a palavra de Deus? Muitas vezes, pensando principalmente como pai, né? Nós pais nos preocupamos com o futuro, aqueles que têm filhos ainda pequenos, futuro dos nossos filhos, com quem eles vão se casar, qual a faculdade que irão estudar, o que eles serão, qual a profissão deles, nos preocupamos com isso. Será que eles serão prósperos, terão um bom trabalho? Nos preocupamos, mas, queridos irmãos, é claro, essas preocupações têm sim uma importância, mas não são essas preocupações que devem estar nos nossos corações, até porque nós sabemos que Deus cuida de nós, mas devemos pensar e nos preocupar sim com a salvação dos nossos filhos, e não só dos filhos, mas da família, principalmente ali, começando dentro da nossa casa, do nosso lar, os nossos queridos. Devemos nos preocupar em ser instrumentos vivos dentro do nosso lar e conduzir nossos filhos e aqueles que não conhecem ao Senhor. Se você é um esposo, que a sua esposa não é ainda do Senhor, você deve buscar isso do Senhor. Como você pode ser um instrumento para levá-la aos pés do Senhor? E o contrário também, se você é uma esposa crente e o seu esposo precisa se render ao Senhor, você deve se preocupar em ser um instrumento de Deus ali dentro do lar. E na vida dos filhos da mesma forma, como esse carcereiro que imediatamente levou Paulo para sua casa, expondo a eles, a toda a família, a palavra de Deus. Amado irmão, irmã, cuide de sua família, cuide de sua família. A sua família é um presente de Deus. Nossa família é um presente de Deus para nós. Aos irmãos, os homens, as mulheres também, até porque as mães hoje, as esposas, a maioria delas trabalham fora, né? E mesmo as esposas, os homens devem administrar bem o tempo. Devemos ter esse cuidado. Às vezes não temos. Eu me incluo também, que às vezes falho. Mas devemos administrar o nosso tempo de tal forma que tenhamos tempo para a nossa família, para o nosso lar, para que tenhamos tempo para os filhos, para que tenhamos tempo, né, para a esposa, para o esposo, e sejamos assim uma bênção para os nossos familiares, para que eles vejam também o exemplo em nós, e também sejam e construam outras famílias abençoadas por Deus. Para que eles vejam também o exemplo de nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nossos filhos, e também sirvam a Deus. Lembre-se que cuidar da família é obediência à palavra de Deus, obedecer a Deus. Cuidar da família é confirmar que somos verdadeiramente cristãos, e cuidar da família é estar em obediência. O contrário disso é pecado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê condição, que Deus derrame sobre nós a assunção de tal forma que nós sejamos instrumentos de Deus para começar abençoando a nossa família, o nosso lar, cuidando de cada um deles. Que Deus abençoe. Amém.